Hoje nós estamos aqui com a proposta da nossa irmã Cileide de nós falarmos de Deuteronômio, capítulo 31, e o foco aqui do 31 é no versículo 8, mas eu vou ler desde o versículo 1 para a gente ter o contexto aqui, para a gente estar discutindo a respeito do que a gente entende a respeito desse versículo 8. Então é dito assim, Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, esse é o texto histórico, né? Narrado aqui pelo autor de Deuteronômio, muito interessante, muito bom, e que nós vamos buscar aqui a nossa explanação, nossa compreensão. Então, no texto aqui, vamos tentar compreender o que está acontecendo aqui diante do contexto. Moisés, fim de carreira, depois de ser ele o representante da lei mosaica, né? O autor da lei mosaica, aquele que representou toda uma geração de irmãos ali sobre a lei mosaica, ele agora está se despedindo do povo, dizendo para o povo que ele, com 120 anos, ele não vai entrar na Terra Prometida, e ali dá uma palavra de encorajamento, uma palavra de encorajamento a todo Israel, onde ele coloca o contexto dele, que os porquês dele não entrar na terra, dele não ter esse direito. E no versículo 6, que é o versículo onde começa o assunto que os irmãos querem explanar, o Moisés ele fala o seguinte versículo, a seguinte palavra: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O cerne deste contexto está nesse versículo. Esse aqui é o centro do versículo, tá? É o porquê da conversa. Quando é dito assim, ó, esforçai-vos e animai-vos, o que nós entendemos? Qual que é a nossa tendência aqui, irmãos? É de nós entendermos que eu preciso me esforçar, eu preciso me animar. Então,
esse esforço deve ser da minha parte. A tendência é essa. Muitos já pensam nesse sentido. Só que quando o Moisés está dizendo isso aqui, irmãos, ele não está dizendo nesse tipo de contexto, tá? Nesse espírito. Quando ele diz assim, ó, esforçai-vos, é para que um esforce o outro. Não é para eu me esforçar, né? Para que eu me esforce, é para que eu possa ser um incentivador, tá, do outro. É nesse sentido, por isso que ele fala esforçai-vos, é um esforçando o outro, é eu chegando, é eu chegar para alguém que está ali e falar assim, olha, se anime, meu irmão, nós vamos conseguir, isso vai dar certo, você vai conseguir o que você está precisando, as coisas estão acontecendo, mas Deus está conosco, nós vamos conseguir, você tem a condição, não fique aí prostrado, não fique aí parado, eu estar esforçando alguém, tá? Esforçai-vos e animai-vos, e está animando também alguém. Por que que eu devo esforçar alguém e animar alguém e dizer para ele, olha, não fique com medo, não tema, e nem se espante diante das adversidades, daquilo que surge, daquilo que acontece, daquilo que aparece diante de você. Por que que eu devo estar fazendo isso? Porque eu tenho uma convicção. E qual que é a minha convicção? O Senhor, Deus, é o que vai conosco. É o que está em nós. Por essa convicção, eu tenho toda a condição de dizer a qualquer pessoa, a qualquer irmão, esforça-te, se esforce, anima-te, se anime, não tema diante do problema que você está passando, daquilo que está surgindo na tua vida diante de você. Por que que você está dizendo isso, irmão Arlindo? Porque eu tenho uma convicção de que Deus é conosco. Toda certeza que eu tenho é Deus está em nós. Ele nunca nos desamparou, ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Por ele estar em nós, por ele ser conosco, por ele estar no nosso meio, eu sou um representante do nosso Pai, dizendo a todos os meus irmãos: não desanimem, esforça, se esforce, esforçai-vos e animai-vos. Então, aqui ele tá o texto aqui está dizendo a respeito da entrada na terra, né, irmãos, das adversidades da terra. Mas ele pode ser amplamente aplicado em todos os sentidos da nossa vida, qualquer sentido. Você está enfrentando um problema de saúde, você está enfrentando um problema financeiro, um problema familiar, um problema conjugal, não importa, um problema com o filho, problema de relacionamento, não tem problema qual seja a situação. O importante é nós termos esse espírito, porque Deus é conosco, ele não nos deixa e não nos desampara. Eu digo, se esforce, se anime, porque o nosso Deus está com vocês. Não se espante diante do que está acontecendo, não se assuste, não se entregue diante da situação que você está vivendo. Esse é o sentido dessa passagem de texto, no sentido orgânico do viver, tá, irmãos? A gente está dizendo isso no sentido orgânico. É no sentido de fortalecimento, encorajamento. Exatamente. De encorajamento, de Hum, fortalecimento. É de dizer para os irmãos: eu tenho toda a convicção de que você é capaz de vencer todos os desafios diários da sua vida. Por quê, irmão? Porque Deus está com você, ele nunca te deixará e nunca te desamparará. Nos momentos mais difíceis da sua vida, que você até parece que você está só, você não está só. Jesus, ele foi uma pessoa que disse isso, né, irmãos? Ele disse: olha, quando eu for preso, vocês vão me deixar. Ele foi bem sucinto, né? Vocês vão me abandonar, mas o Pai nunca vai me desamparar. Eu nunca serei desamparado pelo Pai. Ele nunca vai me deixar. Por quê?
porque Ele sempre está comigo, Ele não me deixará e não me desamparará. Isso aqui é uma convicção, tá, irmãos? Isso aqui é um sentido de viver essa convicção, essa certeza. Aquilo que eu preciso já está pronto, já está tudo preparado. Eu não estou aqui para brigar por algo de bem ou de mal, de certo ou de errado, para ver se vai dar certo ou não. Não, é tudo já está preparado. Eu preciso materializar o que está pronto. É nesse sentido. Aí no versículo 7, o Moisés ele chama o Josué, né? E fala assim para ele: olha, aos olhos de todo Israel, Josué está ouvindo o que Moisés está falando e todo Israel está observando o que Moisés está falando agora para o Josué. Aos olhos de todo Israel, Moisés chama o Josué e fala: esforça-te e anima-te. Olha só, Moisés pondo em prática aquilo que ele está falando que nós devemos fazer. É o Moisés trazendo à existência aquilo que de fato é. Então ele fala assim para o povo no versículo 6, olha, vocês devem esforçar-vos. E no versículo 7 ele chama o Josué e ele já começa a colocar em prática. Ele fala, olha Josué, eu estou aqui sendo o primeiro a te esforçar. E ele diz para o Josué, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. Então ele não entra sozinho, tá, irmãos? Ninguém entra sozinho em lugar nenhum. Tá? Você quer experimentar Deus? Vá para o meio do povo. Você quer experimentar as grandezas de Deus? Quer conviver com as grandezas de Deus? Vá para o meio do povo. Porque é no meio do povo que Deus se revela. É na família que Deus se revela. É na comunhão que Deus se revela. Se nós tivéssemos noção e quiséssemos viver a grandeza de Deus, estaríamos no meio do povo, para que isso acontecesse diante dos nossos olhos. Então ele fala assim: olha, Josué, não tem a ver com você isso aqui. Eu estou te esforçando porque é um dever nosso. É como uma pessoa convicta de que Deus está comigo e que Deus não me deixa e não me desampara. Eu te digo, esforça-te, mas é o povo que vai te colocar lá. É você e o povo que vai estar no onde de Deus. É só o povo que te coloca no onde de Deus. Você sozinho não tem condição de ir para o onde de Deus. Então ele fala assim, olha, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu será o guia, e tu os farás herdá-la. Como que eu serei o guia? Na confiança de esforçá-los, na confiança de animá-los, na confiança de que eles não se espantarão diante das adversidades que surgirão, porque você estará dizendo: Deus é conosco. Ele não nos deixa e não nos desampara. E nessa fé, nesse espírito, você fará com que eles herdem, eles passam a ser herdeiros à promessa que Deus lhes fez, a promessa que Deus deu a eles. Então, através desse espírito, dessa condição, eles herdarão aquilo que é a promessa de Deus. E é dito assim no versículo 8 agora: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Basicamente isso, tá, irmãos? É uma coisa. Sim, é uma palavra de incentivo, né? De motivação, que talvez o povo estava precisando muito dessa motivação. Eu creio que eles estavam enfrentando muitos dilemas, muitas dificuldades, muitos problemas, e então o Senhor usou Moisés para poder dar a eles essa condição motivacional, onde é dito que um deve esforçar o outro e animar o outro e dizer: não te espantes, não te assuste. Não é o inimigo não é tão bravo assim como apresenta, tão perigoso como se apresenta, não, viu? Se você se esforçar,
Se você se animar, você vai ver que Deus está contigo, que Deus não te deixou, não te desamparou, e com este povo você vai herdar aquilo que Deus prometeu. Basicamente é isso, tá, irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of